E aí, tudo bem? Como vocês estão? Bom, final de semana, retrasada, tivemos um campeonato em Belém, onde teve 14 estados competindo entre si, na parte do Muay Thai. Em Barra de São João, uma academia bem preparada, com um mestre e um aluno bem preparados, foram lá, meus parceiros, fizeram essa viagem todinha, tudo legal, tudo ok. E lá aconteceu só no primeiro dia, mais de 100 lutas, aproximadamente. Então não vou saber contar individual essa história, essa aventura que esses dois rapazes tiveram. Para isso, eu vou chamar um grande mestre aqui, Marcelo Dutra. Prazer, Marcelão. Tudo bem, meu amigo? Bom dia. Tudo ótimo, graças a Deus. Então, Marcelo, pode sentar, por favor. Licença. Obrigado. Primeiramente, contando pra gente aí como é que foi essa história. Vocês foram para Belém, fizeram essa viagem, foram de avião, claro, essa viagem. Conta pra mim como é que surgiu essa ideia. Bom, a ideia surgiu a partir do convite para disputarmos a seletiva para o brasileiro, que aconteceu em Araruama, no Campeonato Carioca, onde nós sagramos campeões. Nós obtivemos, na verdade, vaga para 3 atletas, mas infelizmente por falta de patrocínio e incentivo no esporte, nós pudemos apenas levar um, que foi o meu atleta Carlos Penha. Mas foi uma exposição do Muay Thai fantástica. Um mega evento, uma estrutura fenomenal, onde a gente teve o prazer de conhecer várias pessoas do ramo e de outros estados, com a própria arte do Muay Thai de formas distintas, por serem praticados em estados diferentes. A gente podia ver e presenciar isso durante a luta. Incrível, incrível, essa é a palavra. Essa aí foi em Araruama, no caso? Não, digo, em Belém. Foi em Belém já? Em Araruama foi o campeonato estadual. Foi o campeonato estadual. Em Araruama nós tivemos apenas a praticantes da arte do estado do Rio de Janeiro, competindo entre si. Entendi. Aí o Carlos foi lá, foi campeão. Isso, lá. Exatamente. Ele fez quantas lutas lá? Aqui em Araruama ele fez. Em Araruama ele fez apenas uma luta. Uma luta. Isso. Devido à chave dele, nós tivemos 3 atletas na chave dele. Entendi. E ele fez uma luta. Chegou no final. Isso. Aí teve todo o preparamento, né? Sim. A preparação, no caso, saiu de lá. Já teve essa luta em Belém já marcada já depois ou foi? Exatamente. Passou um tempo e te chamaram? Foi quando, dê licença? Foi quando que houve essa luta lá em Araruama? Em Araruama foi cerca de 2 ou 3 meses atrás. Certo. E essa em Belém foi no dia... Qual dia? 28 e 29 agora, no último final de semana. 29 agora, final de semana. Sim. Certo. Houve uma preparação, obviamente, logo pré-Araruama e pós-Araruama. Quando nós terminamos e fomos campeões em Araruama, a gente já saiu de lá com a passagem encaminhada, né? Com o convite certo de que estaríamos em Belém. Não sabíamos ao certo ainda se conseguiríamos levar os 3 atletas. Esse era o nosso objetivo e tentamos de tudo para isso. Mas como eu disse, infelizmente, por questões financeiras não foi possível. Não teve patrocínio. A gente conseguiu um patrocínio não para 3 atletas, conseguimos um patrocínio mínimo que deu para levar um atleta. Aí, que é sim, algumas pessoas foram de suma importância para a nossa participação em Belém. Uma dessas pessoas que nos ajudou diretamente, inclusive com o financeiro, foi a Escola Positiva, que através da Rosana, foi o que mais influenciou assim na nossa ida para Belém. Mas nós tivemos outras pessoas, como por exemplo o Estúdio VIP, que trabalhou na preparação com o Breno Peçanha, trabalhando na preparação do atleta, física,
para essa competição e outros estabelecimentos, inclusive de fora da região, vindo inclusive de Niterói. Mas isso eu vou deixar o Carlos explicar melhor. Mas falando de Carlos, vamos fazer o seguinte. Antes de a gente chamar esse atleta, que foi super importante para a região, vamos estar falando um pouco da história aqui do Marcelo. Tem uma grande história aqui de vida, aqui já foi campeão, já competiu campeonatos fora do Brasil. Fala um pouquinho dessa história aí. Onde você nasceu? Nasceu aqui no Brasil. Sim, nasci no Brasil. Aí você foi criada onde? Fala pra gente onde foi criada a maior parte da sua vida, no caso. Exatamente. Né? Eu nasci no Brasil, no estado de Minas Gerais, mas eu fui criado nos Estados Unidos. Fui para lá ainda novo. Eu comecei a minha vida... Qual cidade lá? Desculpa, qual cidade? A princípio eu fui para Nova York e logo depois me mudei para New Jersey e de lá eu fui para Flórida. Conheceu o Muay Thai lá ou conheceu o Muay Thai aqui? Não, eu conheci no Brasil, comecei a treinar no Brasil, com muito jovem ainda, com 12 anos, eu já estava no meio das artes marciais, a princípio dentro do Kung Fu. Começou no Kung Fu primeiro. Na época era fã do Bruce Lee, né? Quem não foi, né? Exatamente. E por consequência, Jean-Claude Van Damme e por aí vai, então isso influenciou muito na minha escolha das artes marciais de início, com o filme Kickboxer, aqueles que conhecem das antigas vão lembrar. Mas saindo de Minas, quando eu fui para os Estados Unidos, eu dei sequência na arte marcial. No início, quando eu comecei a treinar arte marcial, era um pouco diferente de hoje. Hoje em dia você paga uma mensalidade e entra na academia, mas na época, quando eu comecei a treinar arte marcial, eu fui obrigado a provar que era digno para aprender. Entendi. Então o professor falou comigo, não, se você quer aprender, você vai ter que mostrar que você é digno de receber o conhecimento. Não foi fácil, mas graças a Deus eu passei no teste e nunca mais larguei, né? Até hoje estou envolvido com isso. Nos Estados Unidos eu competi bastante, né? Como eu comecei muito cedo, então eu comecei a competição também muito cedo. Nos Estados Unidos eu disputei vários campeonatos. A maioria deles. A grande maioria deles. E o evento mais importante, né, na minha carreira foi o de campeão estadual, no caso da Flórida. Foi um evento que mais se destacou. E na época, quando eu me sagrei campeão no estado da Flórida, nós nos mudamos para... Eu falo nós porque eu fui para lá com a minha família. Nós nos mudamos para o estado de New Jersey e eu não pude disputar o nacional devido a isso. Pelo estado da Flórida, obviamente, pois eu não residia mais lá. Mas dentro do currículo tem algumas vitórias, no caso do MMA também, foi na verdade como eu encerrei minha carreira, né? Você encerrou a sua carreira? Encerrei minha carreira com... Se aposentou? Sim, com 33 anos, hoje tenho 38. Nem parece. Obrigado. Que isso? Mas tô praticante, né? Não paro nunca porque eu faço por prazer, faço por amor. Que bom, dar aula, já é mestre. Sim, praticante, como eu disse, parar é impossível, né? Não consigo simplesmente assistir o aluno fazer, eu tenho que fazer junto, tá na veia, tá na veia. Tá na gana. E pretendo fazer isso até quando Deus me levar. Certo, que bom, ótimo. Você já lutou com vários tipos de atleta. Já teve com atletas aí da mídia, do UFC? Bom, hoje nós fazemos parte de uma equipe muito forte, né? Que é a equipe BCT, que é de onde eu venho, de Minas, que é do Bruno Carvalho, né? Do Bruno Carvalho hoje é o cara do MMA no Brasil, ou do Muay Thai, desculpa, no Brasil, possuindo um cartel invicto, com 27 lutas, 27 vitórias, sendo 21 nocautes, e com lutas na Tailândia, lutas nos Estados Unidos e fora do país, Holanda, por exemplo, inclusive no Brasil, obviamente. E ele tem, sim, 2 lutas contra Edson Barbosa, hoje UFC, né? Duas lutas, 2 vitórias. Pegou a primeira vez, pediu revanche, ele pegou a segunda. Eu não tenho ninguém que eu conheça hoje que está no UFC, que já tenha feito alguma luta contra. Mas vai conhecer, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, pelo menos como treinador, a gente chega lá. É isso aí. Mas então me diz, você veio da equipe da BCT, né? Sim. Então, aí no caso, foi da onde? Desculpa. De Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora, Minas Gerais.
Mas ela tem aqui em Barra de São João. E É. tem aonde mais? Pode falar aí para Sim, pessoal. a equipe do Bruno, né, por coincidência, ou não, eu acabei caindo aqui, meio que de paraquedas aqui nessa região. Como bom juiz de forano, eu conhecia muito Cabo Frio, mas todo juiz de forano conhece Cabo Frio, Praia do Forte, e Certo. nada mais. Então, eu vinha para passear aqui direto, sempre, todas as férias a gente vinha para cá. E quando eu vim aqui conheci esse outro lado de Cabo Frio, né, com Unamar, Tamoios, Aquários e, por consequência, Rio das Ostras, Macaé, eu descobri um novo mundo, né? Certo. E eu resolvi me mudar para cá. Eu escolhi aqui para viver. Isso vai aí para 3 anos agora, 2 anos e meio. E na época eu dava aula em Juiz de Fora, então eu entrei em contato com o Bruno e falei com ele: Bruno, eu estou querendo abrir uma filial da BCT aqui na região. Eu estou morando agora em Barra de São João, não sei se você conhece. E ele me falou: você está em Barra de São João? Eu falei: estou em Barra de São João. Rapaz, meus pais moram aí em Unamar. É mesmo? Então, os pais dele, na conhecido. verdade, Bruno Carvalho é daqui. Ah, é? Quando eu cheguei e comecei a dar aula aqui, algumas pessoas que viram o nome, que viram a foto, que estavam treinando comigo, falaram: poxa, eu estudei com ele na escola, né, aqui na região. Mesmo? Então, foi uma coincidência tanto, porque eu mesmo não sabia dessa história. Quando a gente começou os trabalhos aqui na cidade de Barra de São João, éramos poucos, né, ali na academia Point Fitness, foi onde tudo iniciou-se. Mas hoje em dia, graças a Deus, a família se expandiu bastante e nós possuímos aí 5 filiais aqui na região dos Lagos. Ó, que maravilha aí, hein? Sim, graças a Deus, estamos onde expandindo. fica? Onde fica? São hoje 2 em Rio das Ostras, sendo uma no estúdio VIP, ali em Costa Azul, ali próximo ao McDonald's. Outra aqui no Casarão da Saúde, próximo aqui à Patrulha. Temos aqui em Barra de São João, nós temos a própria Point Fitness, né, onde hoje acontece, hoje nós abrimos um CT, né, um centro de treinamento, com vários estilos de artes marciais, onde nós titulamos CT Point Lutas. E nós temos também a Escola Positiva, nós damos aula hoje dentro da Escola Positiva, nós estamos expandindo com um projeto para trabalhar com escolas, porque nós sabemos que o Muay Thai ele tem esse papel também, ele trabalha no caráter da pessoa, não é simplesmente o soco e chute. E quem pensa que arte marcial é só soco e chute não sabe o que é arte marcial. É disciplina, tudinho, tem que... Autocontrole, domínio Isso, próprio, defesa. disciplina, etc e tal. E, por consequência, a gente abriu também aqui no CELC, na escola aqui em Cabo Frio, aqui em Tamoios. Está expandindo muito bem. Sim, Ótimo, a ideia é excelente. atingirmos todas as cidades da região dos lagos. Com certeza. Então, vamos lá, vocês conheceram um pouco agora sobre o Marcelão aqui, o mestre do Muay Thai. Não só como Muay Thai de boxe, de MMA. Então, se vocês querem aí lutar, querem praticar algum esporte, procure o Marcelo na BCT, em Barra de São João. Logo depois ele vai estar falando contato, deixando um e-mail aqui, o local direitinho onde vocês podem ir lá, falarem com ele pessoalmente, quiser praticar um exercício, alguma coisa, assim, mediante ao esporte, procurar ele, mas logo depois vocês vão saber. E logo depois, agora nós vamos para um breve comercial, Marcelão. Ok. E depois do comercial, não percam, fica aí sentadinho, vai lá, pega uma pipoca, mas volta pro sofá, deixa na TV Tamoios, que logo depois nós vamos conhecer esse atleta, Carlos Penha, Carlos King, essa que gosta de ser chamado, Carlos King. Logo depois dos comerciais, já voltamos, não percam.